Edmund tinha apenas 5 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo naquela manhã de sol escaldante no interior de Minas Gerais. O menino órfão, que vivia pedindo esmola pelas estradas empoeiradas da região, estava caminhando pela BR quando viu uma cena que fez seu coraçãozinho pequeno quase parar de bater. Um cavalo estava caído na beira da estrada, todo machucado, com uma ferida medonha na pata traseira. O bicho respirava fraquinho, os olhos vidrados de dor, e uma poeira vermelha grudava no pelo suado. Edmund, que sempre teve um jeito especial com animais desde pequeno, sentiu uma coisa estranha no peito. Como se aquele cavalo estivesse pedindo ajuda só para ele. Foi quando apareceu na curva uma caminhonete velha em disparada. O motorista, concentrado na estrada, não tinha visto o animal largado ali. Edmund não pensou 2 vezes. Se jogou na frente do veículo, gritando e acenando os bracinhos magrinhos que nenhum desesperado. O caminhão freou cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. O motorista desceu xingando que nem um condenado, mas quando viu a situação, a raiva sumiu do rosto. Era um homem já de idade, uns 60 e poucos anos, todo curtido pelo sol do sertão, com uma barba grisalha e olhos cansados de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida. "Eita, moleque, tu quase me mata de susto", resmungou o velho. Mas logo reparou como o menino já estava ajoelhado ao lado do cavalo, fazendo carinho no pescoço do bicho, com uma delicadeza que não combinava com a vida dura que levava na rua. "O cavalo tá doente, seu. Precisa de ajuda", Edmund disse com aquela voz fininha de criança, mas com uma determinação que impressionou o homem. "Esse cavalo aí já era, guri. Não adianta mais nada, não. Melhor deixar a natureza seguir o rumo dela." O velho falou, mas alguma coisa no jeito do menino mexeu com ele de um jeito estranho. O homem se chamava Aslan Ribeiro, um fazendeiro solitário que vivia numa propriedade meio abandonada a uns quilômetros dali. Depois que a esposa faleceu 5 anos atrás, ele tinha se fechado para o mundo, cuidando só dos animais e da terra, sem muito contato com gente. A fazenda, que antes era próspera, agora estava quase caindo aos pedaços, e Aslan vivia mais como um ermitão do que como um fazendeiro de verdade. "Não, senhor, esse cavalo aqui vai ficar bom sim. Eu sei cuidar de bicho", Edmund insistiu, e era impressionante como o animal reagiu ao toque do menino. O cavalo, que antes estava quase desacordado, levantou a cabeça e relinchou baixinho, como se tivesse entendido que a ajuda tinha chegado. Aslan ficou meio desconfiado. Era um cabra que tinha perdido a fé nas pessoas depois de tanta coisa ruim que tinha acontecido na vida dele. Mas alguma coisa naquele moleque miúdo, cheio de determinação, tocou numa parte do coração dele que já pensava que tinha secado faz tempo. "Tu não tem para onde ir mesmo, né, guri?" Aslan perguntou, reparando nas roupas surradas do menino, nos pés descalços cheios de poeira, na magreza que mostrava que ele não comia direito faz dias. "Não, senhor. Eu durmo onde der, como o que aparecer. Mas eu trabalho em troca de comida, não sou vagabundo, não", Edmund respondeu, com aquela dignidade que só criança pode ter, mesmo passando necessidade. "Tá bom, então. Vamos levar esse cavalo lá para casa. Mas te aviso logo, se o bicho não melhorar, tu vai ter que seguir teu caminho." "Não tenho condição de sustentar ninguém", Aslan disse meio sem jeito, tentando parecer mais duro do que realmente era. Eles carregaram o cavalo na carroceria da caminhonete. Tarefa difícil para um velho e uma criança, mas Edmund tinha uma força de vontade que compensava o tamanho pequeno. Durante o trajeto até a fazenda, o menino não parou de conversar com o animal, fazendo carinho, sussurrando palavras de conforto que pareciam sair de um instinto natural dele. A fazenda Santa Clara tinha visto dias melhores. A cerca estava quebrada em vários pontos, o curral precisava de reparo, e a casa-sede, que um dia foi bonita, agora tinha goteiras e tinta descascada. Aslan morava sozinho ali, com alguns poucos animais.
Umas vacas, galinhas, 2 porcos e um cachorro velho chamado Trumpkin, que mal conseguia latir direito. Isso aqui já foi uma fazenda de verdade. Aslan comentou, meio melancólico, enquanto improvisavam uma baia para deixar o cavalo. Minha falecida esposa cuidava de tudo com um carinho danado. Depois que ela se foi, bem, as coisas foram ficando meio largadas. Edmund não fez perguntas. Criança que viveu na rua aprende cedo a entender quando o assunto dói demais para ser tocado. Em vez disso, se concentrou em cuidar do cavalo com uma dedicação que impressionava. Limpou a ferida com água morna, aplicou um remédio caseiro que Aslan tinha guardado e ficou ali fazendo companhia para o bicho a noite toda. Como é que tu sabe cuidar de animal assim, guri? Aslan perguntou na manhã seguinte, vendo que o cavalo já estava um pouquinho melhor. Não sei não, seu Aslan. Desde pequeno que eu entendo os bichos. Eles falam comigo de um jeito. Edmund explicou com aquela simplicidade de criança, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nos dias seguintes, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. O menino acordava de madrugada para cuidar do cavalo, trocava os panos da ferida, fazia mingau de fubá para o bicho comer, conversava com ele o dia inteiro e até cantava umas cantigas que tinha aprendido sabe-se lá onde. O cavalo respondia aos cuidados de um jeito impressionante, como se a presença do menino fosse um remédio milagroso. Aslan, que no começo só ficava de longe observando, começou a se achegar. Primeiro, trouxe alguns remédios caseiros que a falecida esposa usava para os animais da fazenda. Depois, ficou por perto ajudando nos cuidados. Aos poucos, os dois foram criando uma convivência estranha, mas que fazia bem para os dois. O velho, que há anos vivia remoendo mágoas e se isolando do mundo, começou a sentir que a fazenda tinha vida nova. Edmund, que sempre dormiu ao relento e comeu o resto quando tinha sorte, pela primeira vez na vida tinha um teto sobre a cabeça e comida garantida na mesa. Não era muito. Arroz, feijão, um pedaço de carne quando sobrava dinheiro. Mas era comida de verdade, feita com cuidado. Mas foi na primeira semana que rolou o primeiro susto grande. Edmund estava limpando a ferida do cavalo quando encontrou algo estranho grudado na carne machucada. Era um pedacinho de metal brilhante, meio enferrujado, que não parecia de ferradura nem de nada que tivesse a ver com o cavalo. Seu Aslan, vem ver isso aqui! O menino gritou, segurando o objeto na palma da mão. Quando Aslan viu aquele pedaço de metal, ficou branco que nem um pano. As mãos dele tremeram quando pegou a peça para examinar melhor. Era um fragmento de uma placa de identificação militar, toda corroída pelo tempo, mas ainda dava para ler algumas letras. Onde tu achou isso, menino? A voz de Aslan saiu meio engasgada. Estava grudado na ferida do cavalo, bem no fundo. Acho que é por isso que não estava sarando direito. Parecia que estava infeccionando por causa disso. Aslan virou o pedaço de metal nas mãos várias vezes, e Edmund reparou que o velho ficou com uma cara estranha, como se tivesse visto um fantasma. Alguma coisa naquele pedacinho de ferro mexeu com ele de um jeito que o menino não conseguiu entender. É alguma coisa importante, seu Aslan. Pode ser que sim, guri. Pode ser que sim, o velho murmurou, guardando o metal no bolso da camisa. Mas agora vamos terminar de cuidar desse cavalo. Depois a gente conversa sobre isso. Naquela noite Edmund percebeu que Aslan ficou diferente. O velho, que já era calado, ficou ainda mais quieto, mexendo naquele pedaço de metal, perdido em pensamentos que pareciam doer. O menino tentou puxar conversa algumas vezes, mas Aslan só respondia com monossílabos. O olhar distante, fixo, em algum ponto que só ele podia ver. Foi quando Edmund resolveu fazer uma pergunta que mudou tudo. Seu Aslan, o senhor já foi soldado? A pergunta de Edmund ficou no ar que nem fumaça de cigarro, pesada e incômoda. Aslan parou de mexer no pedaço de metal e olhou para o menino com uma expressão que misturava surpresa e dor.
Por um momento longo, só se ouvia o vento balançando as folhas da mangueira no quintal e o respirar cansado do cavalo na baia improvisada. "Por que tu quer saber disso, Guri?" Aslan perguntou, a voz mais rouca que o normal. "É que o senhor ficou meio esquisito depois que achou esse negócio. E tem mais. O jeito que o senhor segurou parecia que conhecia. Minha mãe, que eu mal lembro dela, sempre dizia que soldado conhece coisa de soldado." Edmund respondeu com aquela honestidade crua de criança. Aslan suspirou fundo, guardou o metal no bolso e se levantou da cadeira de madeira onde estava sentado. Foi até a janela da cozinha e ficou olhando para a escuridão lá fora, as mãos apoiadas no peitoril. "Fui sim, menino. Há muito tempo atrás. Coisas que prefiro esquecer", ele murmurou sem se virar. "E essa pecinha de metal tem a ver com quando o senhor era soldado?" "Pode ter. Ou pode ser só coincidência. O mundo está cheio de coincidência", Aslan falou, mas Edmund percebeu que ele não acreditava nisso. Nas semanas seguintes, o cavalo foi melhorando rapidinho. Era impressionante como o bicho reagiu depois que tiraram aquele pedaço de metal da ferida. A cicatrização, que estava emperrada, começou a acontecer direito, e logo o animal já conseguia ficar em pé por períodos mais longos. Edmund continuava cuidando dele com uma dedicação que impressionava cada vez mais Aslan. "Esse cavalo não é qualquer um não, seu Edmund." Aslan comentou numa manhã, vendo como o animal respondia aos comandos do menino. "Olha a elegância dele, a inteligência nos olhos. Isso aqui é cavalo de competição." "Competição de quê, seu Aslan?" "Vaquejada, rodeio, essas coisas. Cavalo assim vale uma fortuna quando está bem treinado." Foi então que apareceu o primeiro problema sério. Um homem de terno, todo suado debaixo do sol quente, chegou na fazenda numa Brasília branca empoeirada. Se apresentou como Jadis, um cobrador de banco, e a conversa que ele teve com Aslan deixou Edmund preocupado, mesmo sem entender direito do que se tratava. "Seu Aslan, a situação não está nada boa. Já são 7 meses de atraso. O banco não pode esperar mais não. Se até o fim do mês que vem não acertar pelo menos metade da dívida, vamos ter que executar a propriedade." Jadis falou, mexendo numa pasta cheia de papéis. "Eu sei disso, rapaz. Não precisa vir aqui me lembrar toda semana." Aslan respondeu, mas Edmund viu que ele estava nervoso, mexendo sem parar no chapéu que segurava na mão. "É que o banco não quer tomar essa decisão, seu Aslan. Todo mundo na região conhece o senhor, respeita a família, mas negócio é negócio. Se não pagar, vai perder tudo." Depois que o homem foi embora, Aslan ficou ainda mais calado que o normal. Edmund tentou perguntar o que estava acontecendo, mas o velho só resmungava que era coisa de adulto e o menino não precisava se preocupar. Mas Edmund era esperto. Nas conversas que ouvia pela casa, nas contas que via espalhadas pela mesa da cozinha, nos suspiros cansados de Aslan de madrugada, ele foi juntando os pedaços da situação. A fazenda estava cheia de dívidas. Aslan não tinha dinheiro para pagar. E se não conseguisse uma solução logo, eles iam perder tudo. "Seu Aslan, se a gente perder a fazenda, o que vai ser de mim?" Edmund perguntou numa tarde, depois de juntar coragem por horas. "Tu é novo, guri. Dá um jeito de se virar. Sempre deu, não deu?" Aslan respondeu, mas Edmund viu que ele evitou olhar nos olhos do menino. A resposta doeu mais que qualquer surra que Edmund já tinha levado na rua. Pela primeira vez na vida, ele tinha conhecido o que era ter uma casa, uma pessoa que cuidava dele, uma rotina que fazia sentido. A ideia de voltar para a estrada, para a fome, para a solidão, fez ele sentir um aperto no peito que quase não conseguiu aguentar. Foi nessa época que o cavalo ficou completamente curado. O animal, que agora eles descobriram que se chamava Corcel, nome que estava gravado numa ferradura antiga que acharam no celeiro, mostrou ser realmente especial. Além de bonito e elegante, tinha uma inteligência fora do comum
e obedecia Edmund como se entendesse cada palavra que o menino falava. Esse cavalo aqui era meu companheiro de muitas vitórias, garoto. Aslan revelou numa tarde, depois de ver Edmund montado no corcel, andando pelo pasto com uma naturalidade impressionante. Há uns 10 anos atrás, eu participava das vaquejadas da região. Esse cavalo me deu muitas alegrias. E por que o senhor parou? Porque aconteceram umas coisas ruins. Perdi ele numa tempestade terrível. Pensei que nunca mais ia ver. Depois disso, não tive mais ânimo para competir. Edmund percebeu que tinha mais história por trás disso, mas não insistiu. Em vez disso, começou a treinar com o corcel todos os dias. O menino tinha um jeito natural com o animal, como se tivessem nascido para trabalhar juntos. Foi durante um desses treinos que aconteceu algo que mudou tudo. Edmund estava montado no corcel, quando ouviu um barulho estranho vindo da mata que fazia divisa com a fazenda. Era um gemido de animal, um som de sofrimento que ele conhecia bem. Sem avisar Aslan, o menino seguiu na direção do barulho e encontrou uma cena que partiu o coração dele. Uma vaca da fazenda vizinha tinha caído num buraco e estava com a pata presa, mugindo de dor e desespero. O bicho estava lá há horas, talvez desde a madrugada. Edmund desceu do cavalo e tentou ajudar, mas não tinha força suficiente para tirar a vaca sozinho. Foi quando apareceu um homem desconhecido, alto e mal encarado, que disse ser Miraz, capanga do fazendeiro vizinho. "Eita, moleque, que tu tá fazendo aqui?" Miraz perguntou desconfiado. "A vaca tá presa, seu. Tô tentando ajudar." Edmund explicou. "Ajudar nada. Tu tá tentando roubar o gado do patrão." "Vagabundo de rua é tudo ladrão mesmo," Miraz acusou, agarrando Edmund pelo braço com força. "Não, senhor. Eu não sou ladrão. Eu moro na fazenda do seu Aslan." Edmund protestou, mas o homem não acreditou. "Aslan? Aquele velho quebrado que não paga as contas? Claro que ia juntar com o moleque ladrão." Miraz resmungou, arrastando Edmund pelo braço. "Vamos lá pro patrão decidir o que faz contigo." O menino tentou se soltar, gritou por ajuda, mas Miraz era muito mais forte. Foi o corcel que salvou a situação. O cavalo, vendo Edmund em apuros, começou a fazer um escândalo danado, relinchando alto, empinando, fazendo tanto barulho que Aslan ouviu lá da casa e veio correndo. "Solta esse menino, Miraz!" Aslan gritou, chegando ofegante. "Ele não fez nada de errado. Esse moleque estava mexendo no gado do patrão. Tu sabe que não pode deixar pivete solto por aí, Aslan." Miraz respondeu, ainda segurando Edmund. "Eu disse para soltar." Aslan falou mais firme, e alguma coisa no tom dele fez Miraz hesitar. "Tá bom, mas fica avisado. Qualquer problema com o gado, a culpa vai ser tua por abrigar esse molequinho." Depois que Miraz foi embora, levando a vaca ferida embora sem nem agradecer, Aslan se virou para Edmund com uma cara que o menino nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, preocupação e algo mais, que Edmund não conseguiu identificar. "O que tu estava fazendo lá, Guri?" "Ouvi a vaca gemendo de dor, seu Aslan. Só queria ajudar o bicho. Não sabia que ia dar problema." Edmund explicou, meio assustado com a reação do velho. Aslan suspirou, passou a mão na cabeça grisalha e olhou para o menino por um tempo longo. "Edmund, tem umas coisas que eu preciso te contar. Sobre mim, sobre essa fazenda, sobre por que a situação tá como tá." Eles voltaram para casa em silêncio, o corcel seguindo atrás que nem um cachorro obediente. Na cozinha, Aslan serviu 2 copos de água gelada e se sentou na frente do menino. "Tu quer saber se eu fui soldado, né? Pois fui sim, por muitos anos. E uma vez, há 15 anos atrás, eu participei de uma operação aqui na região. Uma coisa feia, menino. Uma coisa que me persegue até hoje." Edmund ficou quieto, esperando. Tinha um soldado comigo, um rapaz novo, corajoso que nem tu. Ele tinha um cavalo igual a esse aí, igualzinho. Na última operação que fizemos juntos, deu tudo errado. O rapaz desapareceu, nunca mais foi encontrado.
E o cavalo dele? Aslan parou, a voz embargada. O cavalo dele, o que, seu Aslan? O cavalo dele fugiu numa tempestade. Procurei por dias, mas nunca achei. Até semana passada, quando tu trouxe esse corcel para minha vida. Edmund sentiu um frio na barriga. O senhor está dizendo que... Tô dizendo que esse cavalo que tu salvou pode ser o mesmo cavalo do soldado que eu não consegui salvar. E se for mesmo aquele pedaço de metal que achamos na ferida dele... As palavras de Aslan ficaram no ar como um trovão antes da tempestade. Edmund sentiu o coração bater mais forte, vendo nos olhos do velho uma dor que parecia corroer a alma dele há anos. O silêncio na cozinha era só quebrado pelo tic-tac do relógio de parede e pelo vento que balançava as folhas lá fora. Aquele pedaço de metal pode ser da identificação do soldado que sumiu. Um rapaz chamado Peter Pevensey. Aslan continuou, a voz saindo difícil. Ele tinha só 22 anos, Edmund. Era quase uma criança, assim como tu. E o que aconteceu com ele, seu Aslan? A operação deu errado. Muito errado. Fomos atacados numa emboscada e se separamos na confusão. Quando consegui me reagrupar com o resto da tropa, Peter tinha desaparecido. Procuramos por dias, mas só achamos pedaços do equipamento dele espalhados pela mata. Nunca encontramos o corpo. Edmund engoliu seco. E o cavalo? O Corel sumiu na mesma noite. Tinha uma tempestade danada, raios caindo que nem chuva. Pensei que os dois tivessem sido levados pela enchente do rio. Mas agora... Aslan tirou o pedaço de metal do bolso, examinando de novo. Se esse cavalo é mesmo o do Peter, se ele andou ferido por todos esses anos com esse metal grudado na carne, quer dizer que o Peter pode ainda estar vivo em algum lugar? Aslan balançou a cabeça devagar. Não, menino. Se ele tivesse sobrevivido, teria voltado para o quartel, teria procurado o cavalo. O Peter amava esse bicho mais que tudo na vida. Eles eram inseparáveis. Nos dias seguintes, Aslan ficou mais fechado ainda. Passava horas olhando o corral no pasto, como se esperasse que o animal fosse contar os segredos que carregava. Edmund tentava conversar, mas o velho respondia com monossílabos, perdido num passado que doía demais para ser lembrado. A situação da fazenda foi de mal a pior. Jadis voltou mais 2 vezes, sempre com a mesma ameaça. Se não pagassem as dívidas logo, iam perder tudo. E agora tinha um novo problema. O fazendeiro vizinho, dono da vaca que Edmund tentou salvar, começou a espalhar pela região que Aslan estava criando um moleque ladrão na propriedade dele. Povo tá falando por aí que tu abrigou um pivete perigoso, Aslan, comentou Dona Beaver, a única vizinha que ainda visitava a fazenda de vez em quando. Dizem que o menino já tentou roubar gado. Isso é mentira, Dona Beaver. Edmund é um menino bom, trabalhador, Aslan defendeu. Mas Edmund viu que a situação estava pesando nos ombros do velho. Eu sei que tu é boa gente, Aslan. Mas povo fala, né? E com essa história de dívida no banco, qualquer desculpa serve para te prejudicar mais ainda. A pressão aumentou quando o prefeito da cidade, um homem chamado Wardrobe, apareceu na fazenda com 2 assistentes e um monte de papel na mão. Seu Aslan, recebemos algumas denúncias sobre irregularidades na sua propriedade. Menor de idade, sem documentação, situação irregular, essas coisas. Wardrobe falou, importante, limpando o suor da testa com um lenço. Que irregularidade! O menino está bem cuidado, bem alimentado. Não estou fazendo nada errado, Aslan protestou. Pode até ser, mas sem documentação legal, sem processo de adoção ou guarda, a situação fica complicada. Vamos ter que levar o garoto para a cidade, colocar ele num abrigo até resolver essa papelada toda. Edmund sentiu o mundo desabar de novo. Abrigo significava volta para a vida de antes, a falta de comida, o frio, os maus tratos, a solidão. E pior ainda, significava deixar Aslan sozinho, justo quando o velho mais precisava de companhia.
Não, eu não quero ir embora. Aqui é minha casa agora. Edmund gritou, se escondendo atrás de Aslan. Calma, menino. Ninguém vai tirar tudo aqui sem luta, Aslan disse. Mas Edmund viu o desespero nos olhos dele. Wardrobe deu um prazo de 1 semana para regularizar a situação do menino, senão ia mandar a assistência social buscar Edmund à força. Depois que eles foram embora, Aslan se sentou na varanda e ficou ali quieto por horas, olhando o movimento do corréu no pasto. Seu Aslan, me desculpa por ter causado problema para o senhor, Edmund disse chegando perto. Tu não causou problema nenhum, Guri. O problema é que eu sou um velho teimoso, que não quis aceitar ajuda quando podia ter aceito. Agora tá tudo complicado demais. Foi nessa mesma semana que aconteceu algo que mudou o rumo das coisas. Edmund estava treinando com o corréu, quando viu uma caminhonete desconhecida chegando na fazenda. Desceram 2 homens, um velho de cabelo branco e outro mais novo, ambos com jeito de quem conhecia de cavalo. Licença aí, o mais velho gritou. Somos da Associação de Vaquejada da região. Ouvimos dizer que tem um cavalo especial aqui nessa fazenda. Aslan saiu de casa para receber os visitantes. Em que posso ajudar os senhores? É que tá rolando uns comentários por aí sobre um cavalo que apareceu aqui, todo machucado, e que depois de curado mostrou ser animal de competição. Viemos dar uma olhada, se for o caso. Edmund, que estava montado no corréu, se aproximou devagar. Os 2 homens arregalaram os olhos quando viram o animal. Meu Deus do céu! Esse cavalo aqui é o famoso Relâmpago, o mais novo exclamou. Seu Aslan, esse bicho aqui era o rei das vaquejadas há uns 10 anos atrás. Sumiu numa tempestade e todo mundo pensou que tinha morrido. Relâmpago? Aslan repetiu confuso. Mas ele se chama Correl. Não, senhor. Esse cavalo aqui é o Relâmpago, eu tenho certeza. Ele pertencia a um soldado que competia nas vaquejadas quando estava de folga. Um tal de Peter Pevensey. Rapaz era danado de bom. E o cavalo, então, não tinha igual na região toda. A revelação caiu como um raio. Aslan ficou pálido. Edmund sentiu um arrepio subir pela espinha. E o cavalo, como se tivesse entendido a conversa, relinchou alto e empinou, do jeito que fazia quando estava empolgado. Peter Pevensey, Aslan repetiu, a voz quase sumindo. Conheceu ele? Rapaz desapareceu numa operação militar há uns 15 anos. Nunca mais foi visto, mas o cavalo dele virou lenda por aqui. Dizem que quem conseguisse domar o Relâmpago de novo seria o rei das vaquejadas da região. Os homens fizeram uma proposta que deixou todo mundo de boca aberta. Queriam comprar o Relâmpago por uma quantia que seria suficiente para quitar todas as dívidas da fazenda e ainda sobrar dinheiro para viver bem por alguns anos. É uma oferta generosa, seu Aslan. Com esse dinheiro, o senhor resolve todos os problemas e ainda fica tranquilo para viver o resto da vida. O mais velho insistiu. Mas Edmund ficou desesperado. Não! O senhor não pode vender o Relâmpago. Ele é da família agora. Menino, às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis, Aslan murmurou. Mas Edmund viu que ele também estava sofrendo com a ideia. Os homens deixaram um cartão e disseram que iam voltar no dia seguinte para saber da decisão. Naquela noite, nem Aslan nem Edmund conseguiram dormir. O velho ficou caminhando pela casa e o menino ficou no celeiro fazendo companhia para o Relâmpago. Tu entende o que está acontecendo, né, bicho? Edmund sussurrou, encostando a testa no pescoço do cavalo. Se o seu Aslan te vender, vou ter que ir embora mesmo assim. Porque eles vão me levar para o abrigo, e aí eu perco vocês 2 de uma vez. O cavalo parecia entender cada palavra, balançando a cabeça e fazendo aquele barulhinho baixo que os cavalos fazem quando estão inquietos. No dia seguinte, antes dos homens voltarem, aconteceu outra reviravolta. Dona Beaver apareceu correndo na fazenda toda desalentada. Aslan! Aslan! Tu precisa saber de uma coisa! Ela gritou ainda ofegante. O que foi, Dona Beaver? É sobre aquele soldado, o tal Peter Pevensey.
Eu lembrei de onde já ouvi esse nome. Minha irmã, que mora na cidade, trabalhou no hospital há uns anos atrás. Ela me contou que uma vez chegou lá um rapaz todo machucado, sem documento, sem memória. Só lembrava do nome Peter. Aslan e Edmund se entreolharam. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele ficou internado por meses. Tinha batido a cabeça, perdido a memória toda. Quando melhorou, não lembrava de nada, nem do passado, nem da família, nem do exército. Foi morar com uma família na cidade, trabalha numa oficina mecânica até hoje. A notícia deixou todo mundo em estado de choque. Se aquele Peter da cidade fosse realmente o soldado desaparecido, isso mudava tudo. Aslan tinha carregado a culpa da perda do companheiro por 15 anos, e o homem podia estar vivo esse tempo todo, a poucos quilômetros de distância. Dona Beaver, a senhora tem certeza dessa informação? Aslan perguntou, mal conseguindo acreditar. Tenho sim. Minha irmã até falou que o rapaz sempre ficava meio perturbado quando via cavalo na rua, como se lembrasse de alguma coisa, mas não conseguisse lembrar direito o que era. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Quando os homens da Associação de Vaquejada voltaram para saber da decisão sobre a venda do relâmpago, Aslan pediu mais uns dias para pensar. Tinha que descobrir primeiro se o Peter da cidade era realmente o soldado desaparecido. Se fosse, talvez o cavalo pudesse ajudar o homem a recuperar a memória. Mas Edmund estava preocupado com outra coisa. O prazo dado pelo prefeito Wardrobe estava acabando. Se não resolvessem a situação da documentação logo, ele ia ser levado para o abrigo de qualquer jeito. E agora, com a possibilidade de vender o relâmpago para quitar as dívidas, parecia que tudo estava se resolvendo para o lado errado. Seu Aslan, se o senhor vender o cavalo e eu for pro abrigo, como é que a gente vai descobrir se aquele Peter é mesmo o soldado? Edmund perguntou, a voz meio embargada. Eu não sei, menino. Eu não sei mais de nada, Aslan respondeu. E pela primeira vez, Edmund viu lágrimas nos olhos do velho. A situação ficou ainda mais complicada quando apareceu na fazenda uma mulher elegante, de uns 40 anos, que se apresentou como Susan Pevensey, advogada da capital. Senhor Aslan, soube que o senhor pode ter informações sobre meu irmão Peter Pevensey, desaparecido há 15 anos numa operação militar. A chegada de Susan trouxe uma nova dimensão para o problema. Ela tinha procurado o irmão por anos, tinha contratado detetives, tinha revirado arquivos militares, mas nunca tinha encontrado pista nenhuma. Agora, com a informação sobre o rapaz na cidade e o aparecimento do cavalo, ela sentia que finalmente podia estar perto de descobrir a verdade. A chegada de Susan Pevensey mudou completamente o clima na fazenda. A mulher, elegante mesmo com a poeira da estrada grudada na roupa, trazia nos olhos a mesma determinação que Edmund conhecia bem. Era o olhar de quem não desiste nunca, por mais difícil que seja a situação. Senhor Aslan, eu preciso muito da sua ajuda. Meu irmão Peter era tudo que eu tinha de família. Nossos pais morreram quando éramos novos, e ele se alistou no exército para poder me sustentar enquanto eu estudava direito. Quando ele desapareceu, a voz dela embargou. Quando ele sumiu, minha vida perdeu o sentido. Passei 15 anos procurando, gastei todas as minhas economias contratando detetives. Aslan ouvia em silêncio, mexendo nervoso no pedaço de metal que agora sempre carregava no bolso. Edmund ficou do lado dele, segurando a mão calejada do velho, sentindo como ele tremia. Dona Susan, se for mesmo seu irmão, o rapaz que está na cidade, a senhora tem que saber que ele não vai lembrar da senhora. Perdeu a memória toda no acidente, Aslan explicou com cuidado. Não importa. Se for ele, eu cuido dele pro resto da vida. É minha família, é meu sangue, ela respondeu determinada.
Foi Dona Beaver quem sugeriu que fossem todos juntos até a cidade no dia seguinte para conhecer o tal Peter da oficina. Mas Aslan estava hesitando. E se for ele mesmo, e a gente levar o relâmpago junto? Se o cavalo despertar as lembranças dele, pode ser um choque muito grande, o velho ponderou. Ou pode ser a cura que ele precisa há 15 anos, Susan rebateu. Senhor Aslan, pelo que a senhora Dona Beaver contou, meu irmão vive como se fosse um fantasma de si mesmo. Talvez ver o relâmpago seja exatamente o que precisa para voltar a viver de verdade. Naquela noite, Edmund mal conseguiu dormir. Ficou no celeiro com o relâmpago, conversando baixinho com o animal, tentando organizar os pensamentos. Se Peter fosse realmente o dono do cavalo, se recuperasse a memória, será que ia querer levar o relâmpago embora? E se levasse, o que ia sobrar para Aslan pagar as dívidas? Bicho, tu entende que nossa vida pode mudar tudo de novo amanhã? Edmund sussurrou, encostando o rosto no pescoço quente do cavalo. Eu já tô acostumado com mudança ruim, mas dessa vez eu tô com medo. Porque agora eu tenho o que perder. O cavalo relinchou baixinho, como se quisesse consolar o menino. Na manhã seguinte, bem cedo, o grupo se preparou para a viagem até a cidade. Aslan dirigindo a caminhonete velha, Susan do lado dele, Edmund e Dona Beaver na carroceria junto com o relâmpago. O clima estava pesado, cada um perdido nos próprios pensamentos e medos. A oficina mecânica ficava numa rua de terra no final da cidade, um lugar simples, mas bem cuidado. Quando chegaram, viram um homem de uns 40 anos trabalhando debaixo do capô de um carro velho. Quando ele levantou a cabeça para ver quem tinha chegado, Susan deu um grito e quase desmaiou. Peter! Meu Deus, é você mesmo! O homem ficou confuso, limpando as mãos sujas de graxa num pano velho. Tinha o cabelo já meio grisalho, rugas de expressão ao redor dos olhos, mas era inegavelmente o mesmo rosto que Susan carregava na lembrança há 15 anos. Desculpa, senhora, mas acho que a senhora está me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Peter mesmo, mas eu não conheço vocês não, ele disse com aquele jeito simples e gentil de gente do interior. Peter, sou eu, sua irmã Susan. Você não lembra de mim? Ela insistiu, os olhos cheios de lágrimas. O homem balançou a cabeça, claramente desconfortável. Não, senhora. Desculpa, mas eu não lembro de nada antes do acidente. Os médicos disseram que eu tinha batido a cabeça muito forte. Foi então que Edmund teve uma ideia. Sem avisar ninguém, desceu da carroceria e soltou o relâmpago da corda que o segurava. O cavalo, assim que tocou o chão, começou a farejar o ar inquieto. Peter estava de costas guardando as ferramentas quando ouviu o relinchar familiar. Ele se virou devagar e quando viu o relâmpago ali parado, a poucos metros dele, aconteceu algo que ninguém esperava. O homem ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, a respiração pesada. O cavalo se aproximou dele devagar, como se também estivesse reconhecendo alguma coisa. Quando o focinho do relâmpago encostou na mão de Peter, o homem começou a tremer. Relâmpago, ele sussurrou, a voz saindo difícil. Meu menino, você tá vivo? Foi como se uma represa tivesse se rompido. Peter caiu de joelhos, abraçando o pescoço do cavalo, e as lágrimas desceram sem parar. Eu lembro. Meu Deus, eu lembro de tudo. A tempestade, os tiros, a queda. Pensei que você tinha morrido, meu velho amigo. Susan correu para abraçar o irmão e os dois ficaram ali chorando, enquanto o relâmpago ficava quieto, como se entendesse que estava participando de um momento sagrado. Susan, minha irmãzinha, como você cresceu! Peter disse, afastando a irmã para olhar melhor para ela. Você virou advogada mesmo, não virou? Sempre foi a mais estudiosa da família. Aslan se aproximou, meio sem jeito, e Peter levantou os olhos para ele. Por um momento, os dois homens se encararam em silêncio. Sargento Aslan Ribeiro, Peter disse, a voz cheia de emoção. O senhor me salvou naquela noite. Se não fosse o senhor, eu teria morrido na enchente. Peter, meu rapaz,
Eu pensei que tinha perdido você. Carreguei essa culpa por 15 anos, Aslan confessou, a voz embargada. Que culpa? O senhor me carregou nas costas por quilômetros até me deixar num lugar seguro antes de desmaiar. Foi o senhor que me salvou a vida. A revelação deixou todo mundo emocionado. Aslan, que passou anos se culpando por não ter conseguido salvar o companheiro, descobriu que na verdade tinha sido o herói da história. Peter explicou que tinha acordado sozinho, ferido e sem memória, numa casa abandonada onde Aslan deve ter o deixado para se proteger da tempestade. E o relâmpago, sargento? Como ele veio parar com o senhor? Peter perguntou, fazendo carinho no cavalo. Foi então que Edmund contou a história toda, como tinha encontrado o cavalo ferido na beira da estrada, como tinha cuidado dele, como tinha descoberto o pedaço de metal na ferida. Peter examinou o fragmento que Aslan mostrou e confirmou que era de sua identificação militar. Esse cavalo andou ferido por 15 anos, carregando um pedaço de mim grudado na carne. Como se ele tivesse guardado a chave para abrir a porta da minha memória, Peter disse, impressionado. Mas a reunião emotiva foi interrompida pela chegada de Jedds, o cobrador do banco, junto com Wardrobe, o prefeito e 2 assistentes sociais. Eles tinham vindo buscar Edmund para levar para o abrigo e notificar Aslan sobre o prazo final para a quitação das dívidas. Seu Aslan, acabou o tempo. Vamos ter que executar a propriedade e levar o menino embora. Jedds anunciou importante. Edmund correu para trás de Aslan, apavorado. Parecia que justo quando as coisas estavam se resolvendo de um jeito bonito, a realidade voltava para estragar tudo. Foi então que Peter se levantou, limpou as lágrimas do rosto e se dirigiu ao grupo com uma autoridade que ninguém esperava. Com licença, senhores, sou Peter Pevensey, ex-sargento do Exército Brasileiro. Esse menino aqui me salvou a vida. Como assim? Wardrobe perguntou confuso. Esse garoto corajoso salvou meu cavalo, que estava ferido há 15 anos. Ao cuidar do relâmpago, ele me devolveu minha identidade, minhas lembranças, minha família. Sem ele, eu continuaria vivendo como um fantasma para o resto da vida. Susan se juntou ao irmão. E eu sou advogada, senhores. Vou cuidar pessoalmente da documentação legal para oficializar a adoção do Edmund pelo Sr. Aslan. Todo o processo vai ser feito corretamente, podem ter certeza. Mas e as dívidas do velho? Jedds insistiu. Isso não resolve o problema financeiro. Peter sorriu e olhou para o relâmpago. Quanto a isso, tenho uma proposta para fazer. Ele explicou que durante os 15 anos trabalhando na oficina, tinha juntado uma boa quantia em dinheiro. Além disso, Susan também tinha suas economias. Juntos, eles tinham o suficiente para quitar as dívidas da fazenda. Mas em troca, eu quero morar na fazenda com vocês. Quero cuidar do relâmpago, ajudar nos trabalhos, ser parte dessa família que o Edmund criou. Peter propôs. E eu vou comprar a fazenda vizinha. Susan completou. Vou montar meu escritório aqui na região e cuidar para que nunca mais vocês tenham problemas legais ou financeiros. A proposta deixou todo mundo de boca aberta. Em questão de minutos, o que parecia ser o fim de tudo se transformou no começo de uma nova vida para todos. Aslan, que há anos vivia como um ermitão amargurado, de repente se viu cercado de família. Peter, que vivia como um fantasma sem passado, recuperou não só a memória, mas ganhou uma segunda família. Susan, que procurou o irmão por 15 anos, não só o encontrou, como descobriu em Edmund o sobrinho que nunca soube que queria ter. E Edmund, o menino órfão que vivia na rua, de repente tinha não só um pai e uma tia, mas também um irmão mais velho que entendia de cavalos tanto quanto ele. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Santa Clara virou um lugar completamente diferente. Peter trouxe de volta as técnicas de treinamento que tinha aprendido no exército e transformou o lugar numa escola de equitação. Edmund e o Relâmpago viraram a dupla mais famosa das vaquejadas da região, ganhando prêmios e trazendo mais dinheiro para a família.
Susan montou seu escritório na cidade e se especializou em casos de pessoas desaparecidas, ajudando outras famílias a se reencontrarem. Aslan voltou a sorrir, voltou a cuidar da terra com amor e descobriu que ser avô era ainda melhor que ser pai. Sabe de uma coisa, Relâmpago? Edmund disse numa tarde, montado no cavalo, olhando o movimento da fazenda cheia de vida nova. Quando eu me joguei na frente daquela caminhonete para te salvar, eu pensei que estava salvando só você. Mas, na verdade, a gente salvou todo mundo. O cavalo relinchou como se concordasse e Edmund riu, aquele riso gostoso de criança que finalmente encontrou seu lugar no mundo. A história que começou com um menino órfão salvando um cavalo ferido na beira da estrada se transformou na prova de que, às vezes, o destino junta as pessoas certas no momento certo. Que família não é só de sangue, é quem fica do seu lado quando tudo parece perdido. E que um ato de coragem, por menor que seja, pode mudar a vida de todo mundo ao redor. Edmund nunca mais precisou pedir esmola ou dormir ao relento. Peter recuperou não só a memória, mas descobriu que tinha ganhado um filho do coração. Susan encontrou não só o irmão que procurava, mas uma família completa. Aslan deixou de ser um homem amargurado e voltou a ser o coração acolhedor que sempre foi por dentro. E o Relâmpago? Bem, ele voltou a ser o rei das vaquejadas, mas mais que isso, ele se tornou o símbolo de que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é impossível demais para acontecer, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de curar as feridas mais profundas. Porque no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu naquela fazenda perdida no interior de Minas Gerais. Um menino salvou um cavalo e acabou salvando uma família inteira. E descobriram todos juntos que quando você salva alguém com amor verdadeiro, na verdade, você está salvando a si mesmo também. A vida não é perfeita e sempre tem tempestade no horizonte. Mas quando você tem uma família de verdade do seu lado, seja de sangue ou de coração, não tem temporal que seja forte o bastante para derrubar vocês. E essa foi a maior lição que Edmund aprendeu naquele lugar. Que o amor é a força mais poderosa do mundo. E que às vezes tudo o que você precisa para mudar sua vida inteira é ter coragem suficiente para se jogar na frente de uma caminhonete e salvar um cavalo machucado que está precisando de ajuda. O resto, como eles descobriram, o destino se encarrega de resolver.